Olá! Dando continuidade ao meu depoimento sobre a série Blackout, Contos Urbanos, hoje eu vou falar um pouco sobre o episódio Fausto, que eu protagonizei e também escrevi. Esse episódio ele foi muito interessante porque a gente começa a perceber que a nossa pretensão nele é produzir um terror mais subjetivo, inspirado em muitos filmes que não utilizam muito do susto, do terror, que é um terror mais apelativo, né? As figuras em computação gráfica são usadas em excesso. A gente começa a utilizar um terror mais sugestivo. Isso porque a história do Fausto ela vai estar muito relacionada a essa dualidade, né, entre o mundo psicológico e o mundo do terror, o mundo sobrenatural. Então, a todo instante, a ideia é mostrar para os espectadores que o personagem está passando por algum problema, né? E esse problema, a gente não sabe ao certo se é um problema mental, se é um problema psicológico, ou é um problema realmente voltado a esse universo do sobrenatural e do terror. Então, apresentar esses dois universos seria, de fato, a nossa inspiração inicial para esse episódio. Esse episódio ele começa a trabalhar com algo muito interessante e próximo da nossa realidade, que é o contexto de pandemia. A obra ela justamente se passa nesse momento inicial de isolamento social que nós enfrentamos, justamente em sua fase inicial. Aquele medo de sair de casa, aquele medo de enfrentar as ruas e ter que trabalhar. Então, em casa, sozinho, enclausurado no seu próprio lar, ele começa a olhar um pouco mais para si e começa a entender ali dentro da sua cabeça e do que ele está vivendo os seus demônios internos, né? Os seus medos, as suas angústias. E daí a história ela vai falar bastante sobre a paralisia do sono. Muitas pessoas enfrentam esse tipo de problema, né? E associam esse tipo de problema também à questão sobrenatural. Então tem a visão cética, tem a visão que é mais voltada para a crença, né? Que acredita muito que isso existe. Então o personagem ele meio que está na dúvida, né? Sobre o que ele está passando e sobre esse problema com o sono que ele está tendo. Então, no meio de uma pesquisa, ele começa a perceber gatilhos que vão o direcionar para algo mais apavorante. Não vou dizer o que é, porque eu quero que vocês assistam e descubram no meio da série. É interessante que nessa série a gente também consegue utilizar outras referências que não sejam também do universo do audiovisual. Esse episódio eu me inspirei bastante naquele quadro de 1781 que é O Pesadelo. É uma mulher deitada, né, sofrendo ali meio que uma paralisia do sono, né, um estágio do sono ali entre a realidade e entre esse mundo sobrenatural, e ela está cercada de seres monstruosos, de seres místicos, e é exatamente assim que eu imaginei o psicológico do personagem Fausto. Então, como vocês perceberam, o terror proposto por esse episódio é um terror bem próximo da nossa realidade. Nesse momento, né, que nós estamos vivendo, muitos problemas a gente começou a ouvir dos nossos colegas, dos nossos amigos, problemas voltados à ansiedade, síndrome do pânico ou até depressão, que é um problema muito sério que a gente está enfrentando atualmente. Então o personagem ele está muito fragilizado por todas essas questões e acaba ainda impulsionado a um outro universo. Então será que o que ele está vivendo é real? Então essa dúvida que tornou na verdade, né, esse episódio tão interessante para todos nós que estamos no grupo. Então é isso, eu espero que vocês gostem, que vocês se divirtam, e com vocês o episódio Fausto.